A gente está aqui com Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Departamento de Psicologia Clínica da USP, é membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e um dos coordenadores do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, o LATESFIP. Além de publicar dezenas de artigos científicos no Brasil e no exterior, sua trajetória acadêmica é reconhecida e premiada por seu caráter inovador. É autor, dentre outros títulos, de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma e, recentemente lançado, Por que Lacan. Além disso, colabora em revistas especializadas, periódicos, sites, organiza eventos na área e, nesse ano, inaugurou um canal no YouTube, o Falando Nisso, onde apresenta de forma interativa reflexões acerca da psicanálise. Christian, você tem realizado uma série de iniciativas na direção de democratizar a psicanálise, derrubar seus muros, colocá-las na polis, na cidade, no mundo, como você mesmo diz no seu canal do YouTube, né? Nesse sentido, qual a contribuição da psicanálise e do psicanalista na política? A gente imagina a psicanálise como uma experiência íntima, privada, sigilosa, mas de certa forma são essas as condições que permitem que ela reflita e que ela intervenha, em certa medida, sobre aquilo que seria mais exterior a essa prática, que é o comum, né? Então dá para dizer que o psicanalista pode abandonar uma posição de neutralidade e se posicionar politicamente? Você acha, Christian? Neutralidade, abstinência, foi um critério estabelecido pelo Freud para a relação analítica, né? Acho que você não vai encontrar em nenhum lugar o Freud dizendo que o psicanalista deveria se abster de posições políticas. Ele mesmo tomou várias ao longo da sua vida, né? Eu acho que a gente tem um modelo muito interessante para a inserção no espaço público, que é a relação que o Freud tinha com a sua judeidade, né? Que durante a maior parte da sua vida era uma coisa relativamente indiferente, era um cientista, alguém que pensava a psicanálise como uma experiência laica, mas no momento em que isso se tornou um fator político, no momento em que os judeus começaram a ser perseguidos em Viena, na Áustria, com Anschluss, e ele se declara, né, e assume uma posição e diz, bom, eu sou judeu, e volta a Bnai Brit e escreve para as publicações mais ligadas ao judaísmo, ao sionismo. Ou seja, é uma óbvia tomada de posição política para o contexto extremamente arriscada, extremamente assim ousada, e que a gente esquece. A gente acha que o Freud permaneceu assim a vida no seu consultório com seus pacientes, né? E a gente vai encontrar exemplos semelhantes em Lacan, em Winnicott, em Doutor, por toda parte na história da psicanálise você encontra posicionamentos desse tipo. Pois é, no momento atual os psicanalistas estão se posicionando politicamente, né? E não apenas adotando uma postura crítica, mas estão se engajando, né? Quais as possibilidades da militância na psicanálise? Esse é um tema mais espinhoso, né? Porque de fato há uma reserva, há uma hesitação muito compreensível, né? Particularmente com a ideia de que os analistas poderiam ser atores políticos como um grupo de pressão, como aderindo a grupos de ação política, segundo uma lógica, vamos chamar assim, que costuma habitar a militância, né? É uma lógica da conversão, é uma lógica da agregação de vozes, é uma lógica do uníssono, ou da tentativa de formação de um pensamento homogêneo, né? Que vai pensar, então, a ação política como uma ação coletiva e institucional, né? Isso leva, então, a uma espécie de choque com as ideias de Freud em psicologia das massas e análise do eu, que tornaria muito incompatível essa ideia do psicanalista, então, renunciando ao seu ideal de eu, colocando um objeto no lugar desse ideal. No fundo, isso que seria uma objeção para a gente se manter fora da política,
com o andar da carruagem, se tornou uma posição extremamente interessante e contributiva ao campo da política, né? No momento em que a gente questiona a soberania da forma partido, no momento que a gente questiona a noção de representação, no momento que a gente questiona a militância tradicional, né? A maneira tradicional de fazer política por, vamos dizer assim, agregação de massas, a psicanálise tem algo a dizer. Né? Ou seja, no sentido de uma outra política, né? Uma política que inclusive passaria por uma releitura do texto de Psicologia das Massas, de forma a diferenciar coisas que em geral os psicanalistas não diferenciam e que estão ali presentes naquele texto, que é a lógica da massa, a lógica do grupo e a lógica da classe, né? Você tem isso se trançando na problemática de Psicologia das Massas, você tem isso presente num texto como Moisés e uma religião monoteísta, Edward Said mostrou isso fartamente, e que é uma espécie de potência política contingente que a psicanálise pode oferecer para a nossa época, né, para o horizonte de subjetividade da nossa época. Bom, Christian, você foi um dos organizadores do ato Psicanalistas pela Sustentação e Apoio Incondicional à Democracia no Brasil, no dia 7 de abril. Por que o posicionamento político de uma classe de psicanalistas é importante? É importante porque é um grupo que a gente pode dizer assim, privilegiado, né? Um grupo que tem, vamos dizer assim, uma representação social importante, que tem uma longa formação, que tem uma dedicação substancial a assuntos de interesse coletivo. Então isso por si só marca, vamos dizer assim, seria um ato, como você está dizendo, né, da classe dos psicanalistas. Mas temos um adicional aí que seria assim, para o nosso momento, de oposições descaradas e francas, para o nosso momento de psicologia das massas, em que há um ensurdecimento completo para a posição do outro, e para a própria palavra, inclusive, a ideia de que neste ato se valorizou sobretudo a fala de cada um e a possibilidade de que, bom, a gente tenha diferenças históricas, né, e para muitos irredutíveis entre kleinianos, lacanianos, bionianos, freudianos e as instituições precípuas, que abrimos mão, então, de falar como assim, representantes da psicanálise ou como representantes das instituições que estavam ali presentes, para defender que é importante que cada um possa falar, que cada um possa falar em seu próprio nome, e que isso não significa necessariamente isolamento e solidão. Que podemos falar coletivamente, ou podemos falar juntos, sem que isso faça uma voz una, né? Sem que isso produza, vamos dizer assim, um espírito de corpo. Um segundo motivo é a afinidade originária entre psicanálise e democracia. Daí a ideia de um ato incondicional democracia. Porque a democracia nasce historicamente como um experimento grego que depende de um conceito experiencial, que é a isagoria, que é justamente a possibilidade de falar cada um por um, em público, no espaço público, na ágora, e isso é condição de possibilidade para a democracia. Então a nossa ideia era lembrar isso, né? Lembrar que a democracia ela é um regime de tratamento da diversidade, ela tem uma afinidade estrutural com a psicanálise, porque são ambas as práticas que nascem do quê? Da palavra. Né? A gente esquece, a gente traduz democracia por jogo de instituição, jogo de forças, criação de leis, mas muito antes, né? E é por isso que a democracia é uma das poucas ideias que permaneceram, né, da antiguidade para a modernidade, né? São poucas que sobreviveram, entre elas a palavra. É por isso que há essa afinidade, né? Pela palavra a gente cria diferenças e pela palavra a gente trata as diferenças. Então política e psicanálise não são campos assim, como é que eu faço para criar uma ponte entre eles? Eles têm a mesma origem, eles têm o mesmo princípio de origem, né? Mas a gente frequentemente esquece, né? A própria ideia de associação livre é uma ideia
bom, técnica que define o que a gente faz, mas é uma ideia que tem uma precisão histórica em termos de política, né? A possibilidade de se associar livremente é uma outra condição moderna e mais moderna para que a gente fale em política. Você trabalhou nas suas pesquisas com o tema das patologias do social. Como é que você diagnostica o Brasil de hoje? Bom, em 5 minutos? Não pode ser em 4, assim? Para começar, esse é uma coisa que eu recupero no meu livro sobre o lugar da psicanálise no Brasil. A psicanálise ela chega no Brasil exatamente com a função dessa pergunta que você fez, para diagnosticar o Brasil. Seja para reinventar um diagnóstico psiquiátrico, seja para, vamos dizer assim, ler as nossas formas simbólicas, seja para ler a nossa cultura e a nossa relação com a lei, seja para ler, enfim, a nossa relação com o pai e a família. E isso está lá desde dos modernistas paulistas até Contar do Caligares, dizendo que, bom, o Brasil tem um pai meio estranho, né? Bom, isso faz parte, então, da brasilidade. A psicanálise faz parte da brasilidade. A gente tem que pensar que tua pergunta sobre o diagnóstico, ela recapitula isso, né? Então, não é a primeira vez que vai ser tentada essa resposta, mas eu acho que eu estou lendo ela para esse